Dá para você explicar para a gente a origem disso? A origem disso é bastante complexa. É o século XX. Então, o século XX, ele vai produzir, principalmente depois do pós-guerra, uma série de filosofias. A base delas, a maioria é chamada de teoria crítica, de movimentos filosóficos no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, que vão estar questionando esses papéis de gênero. Porque eles entendem que as estruturas sociais normais, entre aspas, são opressivas. E a gente precisa se libertar dessas estruturas para podermos para que a gente possa ser pessoas felizes. Então, isso vem no bojo dessa teoria crítica e da revolução sexual, que aconteceu também na segunda metade do século XX. Revolução sexual está questionando todos os paradigmas sexuais. No início era casamento, virgindade, né? Sexo, orgasmo feminino, lugar da mulher na cultura. Então, para que você tivesse uma leitura diferente da sociedade, desconstruir o patriarcado, a ideia de que o homem é mandando e ele é o vilão, para que se desconstrua tudo isso, você precisa desconstruir a sexualidade também. Então, começou com a luta pelos direitos sexuais da mulher. Tem uma autora muito conhecida, que é a Simone de Beauvoir. Ela tem um livro chamado O Segundo Sexo, que o livro é de 48, se eu não me engano, mas é ali na década de 50 que ela fica mais conhecida. E ela, nesse livro, já vai dizer que a nossa vida ela não é biológica. Ela diz que o destino não é biológico, o destino é cultural. O que quer dizer isso? Que a biologia não deve nos limitar. Mas isso é verdade em muitos aspectos. Por exemplo, uma mulher hoje, ela toma um anticoncepcional, ela não engravida, correto? Uhum. Então, ela, a partir de uma técnica, de um remédio, ela pulou uma coisa que antigamente ela não conseguia evitar, que era engravidar. Uhum. Então, vê que ela está dando um nó na natureza. Uhum. Né? A natureza já não é automático engravidar. Eu já consigo evitar. Então, as técnicas foram avançando para que a gente pudesse ir além da biologia. Por exemplo, a pílula do dia seguinte foi inventada na década de 60. Aquilo ali produziu uma grande revolução. Porque agora se podia fazer sexo, tomava uma pílula e não engravidava. Uhum. Então, eu estou me libertando da natureza, da biologia. Mulheres tomam um remédio e não menstruam. Uhum. Sim ou não? Uhum. Então, de novo, já não preciso menstruar. E eu não estou falando de mulheres, mas é para tudo. Então, houve um movimento o homem tem a vasectomia. A vasectomia. Então, você vai, aos poucos, se libertando da biologia. E dizendo, olha, a biologia é só um pedaço de... É só uma plataforma que você constrói o que você quiser. Isso vem de uma ideia existencialista, que é a ideia de que o sentido... É que a existência precede o sentido. É um pouco filosófico demais, mas vamos lá. A existência precede o sentido. É muito simples de entender. Imagina esse microfone. Então, esse microfone aqui, imagina um mundo onde não há microfone. Não existe nenhum microfone. Então, a primeira coisa, vem a ideia do microfone, na cabeça do inventor do microfone. Vamos simplificar, né? Então, imagina que eu sou o inventor do microfone. Eu primeiro penso num artefato que projete o som, que colha o som e o amplifique. Aqui surgiu a ideia. Aí eu construo para cumprir esse propósito. Então, o sentido veio antes da coisa. Uhum. O propósito antecedeu a coisa. Essa é a ideia de que tem um criador. Tudo que tem um criador... Primeiro você tem um propósito e aí depois a coisa surge. E esta coisa, ela se torna plena ao cumprir o seu propósito. Então, toda vez que o microfone é usado para amplificar a voz da forma como eu, criador, o projetei, é como se ele fosse um microfone feliz, né? É como se ele fosse um microfone pleno. Ele está cumprindo o seu telos, que no grego é propósito, finalidade. Poxa, legal. O que
o século XX vai dizer, isso aqui existe e não tem sentido nenhum. A existência vem antes do sentido, porque não há criador. Então imagina assim, se o ser humano não tem criador... Caraca. Então, entendeu? Ó, o ser humano não tem criador, ele só existe. Qual é o sentido do corpo? É Nenhum. essencial que tire o criador para que se possa fazer sentido essa ideologia. Exatamente. Veja, não tem sentido nenhum. Por que eu tenho 2 braços? Por que eu tenho 2 pernas? Por que eu tenho um pênis? Porque sim. É meramente uma contingência. É uma coisa que existe porque tá aí. O sentido que eu vou dar a este corpo cabe a mim. Exatamente. Eu dou o sentido que eu quiser. Não existe essa... Mas como assim? Homem, mulher... Tudo que você acha que é... Qualquer coisa que você acha que é essencialmente mulher ou essencialmente do homem, será questionado. Qualquer coisa. Você fala, não, gravidez. Não, aí não dá, né? Gravidez é coisa de mulher. Não. Porque um corpo... Se aquele corpo se disser homem e engravidar, o que é? É um homem grávido. Então, por isso que a linguagem está sendo mudada para essa coisa de pessoa com vagina, pessoa grávida. Já não é mais pai, homem, mãe, mulher. agora Pai, é mãe cuidador, também, cuidadora. E assim vai. Tutor. Então, a desconstrução, primeiro desconstrói a ideia de criador. Então, não há criador, portanto, não há sentido prévio. Nascer um corpo é só um corpo. A Simone de Beauvoir, de novo, este corpo biológico não é o destino deste corpo, a cultura é o destino, é o que nós vamos dizer sobre este corpo que vale, ou o que ele mesmo dirá sobre si, e assim nós vamos desconstruir todas as estruturas ocidentais possíveis, são desconstruídas daí. E aí é importante, porque as pessoas dizem assim, Douglas, você já ouviu a frase... querem destruir a família? Você já ouviu essa frase? Com certeza. Ó, essa frase tem um problema. Por quê? Porque a ideia é um pouco mais sutil. Eu diria que até que a ideia é pior. Porque destruir, o que vem na nossa cabeça quando eu falo assim, eu vou destruir essa caneca? Quebrar ela no chão. Eu vou aniquilá-la, Destruir, correto? acabar. Eu vou fazê-la, ela vai ser extinta. Eu vou fazê-la sumir. Só que o processo do século XX não é de destruição direta da família ou da sexualidade ou de nada. É desconstrução. É diferente de destruição. Vou explicar a diferença. Desconstruir a caneca é fazer assim, ó. É separá-la em partes. Então, imagina que eu pudesse separar as partes. A alça, o corpo, a parte de dentro, a parte de... Sei lá. Claro que isso aqui é uma coisa simples, né? Mas imagina uma coisa que tem várias partes. Aí você separa as partes, coloca aqui na mesa e você fala assim agora, monte como você quiser. E todas as configurações que surgirem são tão naturais e legítimas quanto aquela que você considerava que era a única natural. Então, imagina, por exemplo... Que é o casamento que é o homoafetivo. padrão. Não, imagina assim, ó, pai, onde mãe há uma e filho. Família, e a gente tá vendo isso acontecendo, por exemplo, de pessoas dizendo assim, tá vendo? É uma família melhor do que uma família de héteros, por exemplo. Hoje existe mais tipos de família ou menos tipos de família? Segundo a desconstrução, mais tipos de família. Você entende quando a gente fala destruição da família, tem um problema? Porque a destruição, mas como subproduto a partir da desconstrução. Hoje tem mais família. Hoje se fala mais em família. Assim como há diferentes sexos... Configurações de homem e de mulher. Agora também configurações de família. De tudo. Então, por exemplo, pai, mãe e filho. É uma configuração tradicional, correto? Então, pega igual um Lego. Você pega, separa pai, mãe e filho. Monta como você quiser. Vai surgir pai, pai, filho, mãe, mãe, filho, pai, filho, cachorro. Sei lá, esse final é importante. Todas essas configurações são tão naturais e legítimas quanto aquilo que você chamava de natural. Pai, mãe, filho. Então não existe mais o natural.
Vocês que inventaram que isso aí é homem, que isso aqui é família. Qualquer coisa pode ser uma família. E se apoderaram do relativismo, né? É uma relativização profunda de todos os conceitos. A desconstrução de tudo que existe. Então, isso é a teoria crítica, tá? Que vem principalmente do final do século... da segunda metade do século XX, que vai chegar no ápice na teoria de gênero, né? Essa teoria de gênero, que é a ideia de que o sexo biológico não é nada e você constrói o que você quiser a partir do gênero. Tanto é que você quer um exemplo de mudança de paradigma? Durante o final do século XX, tentava se provar que a homossexualidade era genética. Uhum. Você já deve ter ouvido muito sobre isso. Ainda tem muitas brigas científicas sobre isso. Então, isso diminuiu muito. As pessoas não sabem. Você pega autores LGBTs e eles não estão mais na luta para provar que é genético. Não? Muitos não estão. Por quê? Por quê? Vamos lá. Porque se eu não sou o meu corpo... Então, por exemplo, eu não nasço homem. Eu nasço e eu construo o homem. Se eu não nasço nem mulher... Lembra da frase da Simone de Beauvoir? Não se nasce mulher, se faz mulher. Essa é uma frase clássica dela, né? Não se nasce mulher, se faz mulher. Se eu não nasço mulher, como é que eu vou nascer lésbica? Então, na verdade, a aposta na biologia como marcador para originar a homossexualidade... Eles estão mudando a estratégia. Porque daria certo. Poder para a biologia. Então, quer dizer que alguém nasce homossexual porque ele tem um gene e a biologia o definiu. Isso é século XX. Isso já foi abandonado. Primeiro, porque o genoma humano, a pesquisa do genoma humano avançou. Inclusive, tinha um grande autor cristão que era chefe, né, o Colin. Uhum. Então, se estudou todo o genoma humano. Isso, final do século XX. E não se achou esse tal de gene homossexual. Por quê? Porque o gene, sozinho, não é capaz de definir coisas tão complexas como sexualidade. Então, primeira coisa, as pesquisas nunca concluíram que é um gene. O genoma humano não chegou nessa conclusão. O que eles falaram? Poxa, mas a gente não precisa de um gene que nos diga quem nós somos. Nós somos o que nós quisermos ser. Nós somos o que nós quisermos ser e inclusive é provisório, é temporário, se eu não quiser ser depois. Porque, veja, calcula comigo, se existem, vamos chutar um número, tá? Se existem 50 identidades possíveis para você. Você pode ser 50 coisas diferentes. E você diz assim, eu sou isso, eu sou homossexual. Você está se limitando a uma identidade das 50, correto? Então, você abraçar uma coisa como biológica e eterna, imutável, te restringe mais do que você dizer, não, eu sou isso aqui, mas porque eu me construí. E se eu quiser, eu construo outra coisa. Então, a ideia do gênero é uma pós-identidade. Porque a identidade, ao invés de me libertar, ela me limita. Ora, se eu sou A, eu podia ser de A a Z. Eu escolho uma, eu estou perdendo mais do que eu estou ganhando. Então, a ideia é assim, você não é o seu corpo, você não é a sua biologia. Você sabe o que significa a palavra transexual? O quê? Trans significa além. Sexo. Além do sexo. Além do sexo.